Como vimos na reflexão anterior, o tempo quaresmal é um tempo excelente para se viver o jejum como meio para a perfeição espiritual. Nesta 13ª reflexão de nosso itinerário, queremos entender o sentido desses dias místicos e consagrados aos jejuns salutares, como é definido por São Leão Magno, esses dias quaresmais. Ouça o que diz São Leão Magno a respeito disso. O sentido do nosso jejum não reside somente na abstenção do alimento e não existe proveito apenas subtraindo os alimentos do corpo, a não ser que o coração se afaste da iniquidade e a língua se abstenha da calúnia. São fortes, duras e muito claras as palavras de São Leão Magno. Para que o jejum alcance o seu objetivo, ou seja, que ele nos leve à perfeição espiritual, devemos nos permitir passar por um processo de afastamento da iniquidade. Enquanto nos abstemos do alimento, o coração deve afastar-se da iniquidade e a língua se abster da calúnia. Mais que conselhos, são exortações importantes para os fiéis. Não é coerente esforçar-se no sacrifício do corpo, renunciando ao alimento, e ao mesmo tempo não esforçar-se também para arrancar toda a maldade do coração. De que adianta jejuar 40 dias se neste período a mentira, as calúnias e a maledicência não for arrancada de nossos lábios? Sou um homem de lábios impuros, dizia o profeta Isaías ao ser chamado para o ministério profético. Não podem os mesmos lábios que louvam a Deus proferirem palavras impuras. Aquele que anuncia o Evangelho da paz, não pode ao mesmo tempo promover a discórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, São Leão Magno ensina que devemos neste tempo adquirir as virtudes duráveis. Ouça este belíssimo texto dele. Que a alma forte e piedosa se habitue a perdoar as faltas, a revelar as ofensas, a esquecer as injúrias. Que a alma fiel se exercite pela pureza, pela ciência, pela longanimidade, pela bondade, pelo Espírito Santo, por uma caridade sincera, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas da justiça, ofensivas e defensivas, através da honra e da desonra, da boa e da má fama, como está escrito em 2 Coríntios 6, versículos 7 e 8. Não se exalte pelos louvores, nem as dificuldades desgastem sua consciência tranquila e sua perseverante honestidade. Que a modéstia das almas religiosas não seja triste, mas santa. Que não seja encontrado no meio delas o murmúrio das lamentações, as quais não faltam jamais as consolações das santas alegrias. Percebam, meus irmãos e irmãs, que a visão cristã a respeito da perfeição cristã é sempre uma visão muito positiva. O caminho de perfeição não se reduz a deixar de fazer o mal, mas a praticar o bem por meio daquelas virtudes duráveis. A prática dessas virtudes torna a vida cristã agradável e leve, ainda que em meio às muitas lutas e combates que havemos de enfrentar. Sejamos, portanto, perseverantes em nosso jejum. Sejamos firmes no propósito de avançar no caminho de perfeição neste tempo quaresmal. Quero, mais uma vez, te agradecer por estar caminhando conosco neste itinerário quaresmal e por nos ajudar também nos comentários e nos compartilhamentos. Um grande abraço e até a próxima reflexão.